Por influência do cristianismo, podemos dizer que o anticristo é uma das figuras mais emblemáticas e discutidas na história da humanidade. Mesmo tendo a sua origem no âmbito religioso, ele é debatido e discutido em vários setores da humanidade, da sociedade em si, e também em vários períodos da história dessa humanidade, né? Em vários períodos, as pessoas se preocuparam sobre o anticristo, quem era, né? Alguns acusavam que grupo tal seria o anticristo, outros defendiam que não era. Então procurava-se anticristo em todos os lugares do mundo, principalmente por a influência, repito, do cristianismo, da religião cristã, né? Principalmente da religião cristã. O anticristo se tornou absurdamente popular aí no imaginário das pessoas, né? Aparecendo também em quadros, na parte da literatura também, e aparecendo em vários setores assim. Então a palavra anticristo, ela traz uma ideia, ela pode trazer uma ideia daquele que se opõe a Cristo, né? Ou também daquele que se coloca em lugar de Cristo. E aí, a partir dessa questão, nós temos o anticristo como representando aquilo que há de mais malvado, né? Exatamente a personificação do mal. E aí grupos realmente discutem se esse anticristo ele é uma pessoa, se ele é apenas um ente espiritual, alguma coisa assim, um sistema, o que vem a ser esse tal anticristo. Essa palavra aparece no Novo Testamento ali pelo menos uma vez, em 1 João 2:18, e aparece em vários outros livros da Bíblia com outras nomenclaturas, porém com características semelhantes que podemos até mesmo dizer que se tratasse de uma única pessoa. João, na sua carta, fala de anticristos no plural, que já havia inclusive se manifestado na época que ele estava escrevendo ali a sua carta, tá? Então, baseado nessa questão, muitos elementos, muitas pessoas, muitas instituições já foram exatamente classificadas como fazendo parte desse sistema chamado anticristo, ou inclusive sendo o próprio anticristo, né? Quantas pessoas já foram listadas, né, nessa categoria de anticristo, foram esperadas como sendo realmente o anticristo, né? Em muitos momentos, principalmente no século XX, século XXI, nós temos aí vários exemplos, né? Exemplo de pessoas que foram, pessoas extremamente importantes, que foram colocadas no rol de anticristo. As pessoas afirmavam ali, os teólogos, os escatólogos, né? Os escatólogos é aquele que estuda a escatologia é exatamente a doutrina das últimas coisas, né? Então essas pessoas que estudam e estudavam nessa época essa área, esses eventos, intitulavam ali, ou listavam, né, separavam vários líderes religiosos, líderes políticos, enfim, como sendo o anticristo. Essa onda passou e essas pessoas morreram e se está sempre a caçar o novo anticristo, tá? Dentro dessa perspectiva, uma das características do anticristo, como já citei algumas, é uma oposição direta a Cristo e, logicamente, ao seu povo, né, a igreja em si, e também ao evangelho. Também está relacionado ao anticristo uma ideia também de apostasia, né, e também uma popularidade, né, o elemento da paz relacionado com o elemento da popularidade. Então nós temos aí pelo menos esses elementos que caracterizam aquilo que se poderia chamar biblicamente de o anticristo, tá? E dentro dessas características aí, de toda essa discussão, o anticristo sempre retornando aí, quem será o anticristo? A escatologia bíblica parece apontar um anticristo, um elemento ali, um ser, uma entidade, enfim, alguma coisa no final dos tempos que exatamente seria essa personificação do mal, né? Estaria exatamente ali assumindo o lugar, usurpando o poderio de Cristo nesse sentido, né? A divindade de Cristo, negando a divindade de Cristo e várias outras características que a gente poderia citar aqui. Então, baseado nessa questão, recentemente surgiu aí nas redes sociais uma discussão de grupos, né, de escatólogos, de estudiosos aí e tal, que classificam, que exatamente listam Donald Trump como sendo o anticristo, né? Exatamente baseado em algumas características, em algumas ações do próprio Trump. Em memória ali nós podemos citar o Daniel Mastral, citou uma vez que o Trump seria exatamente o anticristo, ele haveria de retornar ao governo ali para estabelecer uma falsa paz. E aí depois disso nós temos vários elementos, discussões. Se você pesquisar, você vai encontrar vários sites que trabalham essa questão do anticristo aí nesse sentido, bem recente aqui, principalmente aí agora 2025, 24, 25, temos aí sites que têm publicado aí algumas ações de Donald Trump que alguns assemelham, né, se a escatologia desses estiverem corretas, assemelham esse sujeito como sendo o anticristo. Aí quando você pega, por exemplo, você tem o Donald Trump, ele exatamente assinando o acordo de paz com o Oriente Médio, isso também é característica, segundo alguns, do anticristo, e também tem um elemento de que ele fez aquela imagem lá de inteligência artificial
oficial em que ele aparecia lá em Gaza, ali uma estátua dele de ouro, né, uma estátua gigante, e Gaza ali já estava exatamente reconstruída, tal, um local bem bonito, né, mostrando ali que ele haveria de trazer paz e mostrando a sua figura ali, trazendo esse destaque para a sua própria figura. Então, esses elementos, eles fazem exatamente com que Trump seja colocado ali por muito como sendo anticristo. E várias ações do Trump são exatamente destacadas hoje como sendo característica do anticristo. Então, muita gente hoje já fala aí na internet, se você já viu isso aí com certeza, já viu algum vídeo, alguma matéria sobre isso, né? Vou estar deixando na descrição aqui alguns sites que falam exatamente sobre isso, só para se você quiser avançar um pouco mais na questão, deixar aí para você. Então, tem esses elementos aí, nós temos também outra pessoa que tem entrado aí no radar desses escatólogos, né? Que é exatamente o Papa Pio XIV lá, né? Como é que é? Eu esqueci o nome, enfim. O Papa, né? O Papa, o Leão XIV. O Papa, ele recentemente ganhou um cavalo branco, né? De um árabe. Acho que ele andou em cavalo lá no Peru, aí pensaram, segundo o Vaticano, né? Vamos dar um cavalo aqui à altura, um cavalo árabe para o Papa, né? Exatamente assim, é um animal à altura, né? E aí realmente da importância do Papa, e aí deram para ele um cavalo branco, né? E aí junta-se isso aí, é um prato cheio para a galera aí da escatologia, de alguns grupos que gostam aí dessa especulação nesse sentido aí. Então são esses elementos que terminam trazendo o Donald Trump como sendo o tal do anticristo, né? Como disse agora, essa relação boa que o Donald Trump tem com Israel, né? Essa ideia e ali as falas também do Netanyahu recentemente em relação a Trump, né? Alguns fizeram um cálculo aí, disseram que o Trump seria o 45º presidente dos Estados Unidos, em que você tem exatamente essa profecia do Ciro lá no capítulo 45 de Isaías, alguma coisa assim nesse sentido. Então você tem vários elementos que o pessoal pega aí para exatamente colocar Trump como sendo o grande anticristo. Eu trouxe esse vídeo exatamente para fazer aí, perguntar a você qual a sua opinião sobre isso. O que você entende sobre isso? Você considera que o Trump poderá ser o anticristo? Você não cogita de jeito nenhum, né? Você é daqueles que diz, não cogito nem penso sobre isso. Deixe nos comentários. Se você acha que sim, deixe nos comentários. Exatamente no vídeo para pedir mais a sua opinião sobre isso. O que você acha sobre essas especulações relacionadas ao Donald Trump. Se você é daqueles que acha 100% que ele poderá ser, comentem também. Se você é daqueles que mais ou menos, eu estou meio assim confuso. Comentem também se você é daqueles que acreditam, olha, o Trump não pode ser exatamente o anticristo, porque geralmente o anticristo que a gente espera não é uma pessoa em si, não pode ser um político, alguém influente, mas é mais uma entidade espiritual, alguma coisa assim, ou então o anticristo já passou, você é daqueles que acreditam que o anticristo já foi, já deu o que tinha que dar. Deixe nos comentários aí qual é a sua visão sobre essa polêmica recente concernente isso aí. A minha visão é que eu não creio que o Donald Trump seja o anticristo, né? Essa é a minha perspectiva concernente a isso. Acredito que o Trump, em algum momento, aliás, os Estados Unidos em si, ele representa exatamente um guarda-chuva, né? Aqui para o Ocidente, né? Uma força muito grande para o Ocidente, contra algumas forças que têm tentado minar essa base do Ocidente nesse tripé aí as leis romanas, a filosofia grega e a ética judaico-cristã, né? Então, muitas forças têm tentado minar esse tripé, e acredito que os Estados Unidos ele tem a sua contribuição nesse sentido de manter o Ocidente. Claro, os Estados Unidos ele tem uma base ali muito forte, né? Aquele imperialismo de conquistar países, também de ditar o que os outros países devem fazer, mas em geral, em termos do Ocidente, acredito que o Trump ele tem essa característica. Então, deixe nos comentários aí qual é a sua visão sobre isso, qual é a sua escatologia sobre isso. A sua escatologia permite você afirmar que o Donald Trump seria o anticristo? Ou a sua escatologia claramente refuta essa ideia, né? Se você é uma pessoa talvez reformada, você tende a ter uma escatologia diferente dessas aí que estão apontando por aí nas redes sociais, né? Como eu disse, alguns grupos, né? Os grupos mais religiosos, sejam católicos, protestantes, enfim, esses grupos eles têm às vezes escatologia diferente concernente quem é a pessoa do anticristo. Alguns grupos exatamente já identificaram o anticristo e não soltam esse anticristo por nada, né? Já identificaram e estão só esperando a manifestação desse anticristo aí. Outros ainda não sabem quem poderia ser esse anticristo. Outros identificaram esse anticristo em outros continentes por aí, né? Então existe uma discussão séria concernente à escatologia
em termos de quem seria realmente o anticristo, né? Exatamente aí, se seria um líder religioso, se seria alguém de Israel, se seria algum judeu, se seria um árabe, ou qual seria a melhor colocação para esse tal do anticristo. E é isso, deixo aqui com você essa questão para você resolver o que você acha que é, se é ou se não é. Se o Trump exatamente seria o anticristo. Se você vê alguma relação do cavalo branco lá que o Papa supostamente ganhou, né, que se afirma em alguns sites que ele recebeu um cavalo branco. Se você vê alguma ligação ou se você não vê, deixe nos comentários aí. Até o próximo vídeo e é isso, valeu, fui!